E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o pré-jogo e uma análise sobre a partida de hoje, São Paulo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e São Paulo, até agora, partida ainda confirmada pela CBF. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, falta menos de 2 mil inscritos, então dá essa força aqui para esse jovem São Paulino, beleza? Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, vendo todas as análises. No final do vídeo eu volto, trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater e analisar muito essa partida importantíssima do São Paulo hoje. Créditos e direitos autorais tô deixando na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. São Paulo e Atlético Mineiro na tela do F360, começando com o tricolor do Morumbis, de tanta gente. O Zubeldia, para variar, tá suspenso. E Maxi Cubeiras, é o equatoriano, né? Que é um dos auxiliares. Isso, um dos auxiliares. Deve não, vai comandar o time à beira do campo. O São Paulo, que já foi de Zete, de Rogério Ceni, de tanta gente, hoje com o Rafael. Convocado também para a seleção brasileira, Rafinha, Arboleda, Ferrarese ou Sabino e Wellington. Sabino é aquele mesmo que jogou no Santos Futebol Clube? Em Vila Belmiro, como diria o outro. Luiz Gustavo Bobadilha. Bobadilha fez um golaço outro dia. Wellington Rato, Luciano, Lucas Moura e Caleri. Wellington Rato tá na história da Copa do Brasil, do tricolor. Fez um golaço contra Cássio, no São Paulo e Corinthians. Uma bela Copa do Brasil ano passado. Não foi? Foi. E aí está o Galo de tanta gente. O Galo com o Everson no gol, onde já atuaram quem? São Vitor, João Leite. João Leite de Deus, é o nome dele. Tafarel. É verdade. Gabriel Milito, Everson. Carini, uruguaio. É que a gente só lembra de quem foi bem, mas tem que lembrar de quem não foi tão bem assim. Saravia ou Fux, essa foi boa, hein? Batalha, Júnior Alonso, Scarpa. Scarpinha ali, hein, Prates? Cortando pra dentro. Quando ele corta pra dentro, esquece? Esquece. É? É que nem o Michael, quando tá feio, esquece. É? Entendi. Scarpa, Alan Franco, Otávio, Arana. E o Arana? Quando vai ali avançando. E espera-se um pouco mais do Bernard, né, Abel? O Bernard ele tem jogado mais pelo meio, mas é um jogador que tem um nível que a gente aguardava que fosse um pouco acima dos demais. Até agora, pouco. Agora tá devendo o Bernard, que jogará ao lado de Hulk e Paulinho. Amigo Prates, daqui a pouco saberemos o seu palpite. E você prometeu algo revolucionário. O quê? Que vai surpreender muita gente no seu palpite. Por quê? Você falou agora há pouco. Não vou apostar em empate e vou surpreender a todos. Ele não falou isso? Falou. Mas é no outro jogo, não conta pra ninguém. Ah, é no Bahia e Flamengo? O outro eu voltou pronto. Ah, então tá bom. Então vamos lá com a nossa vinheta do Sai do Muro, com aquela estrela maravilhosa que participa da nossa vinheta. Olha aí, ó. Olha lá, o pessoal gosta lá. Por que sempre que volta da vinheta do Sai do Muro, quando você tá aqui, fecha assim no seu... O que não tá me agradando muito, Abel, os nossos colegas cinegrafistas estão aproximando muito. Você é jovem? Não, mas... Tá com a pele jovem. O tempo passa. Essa é a orientação da direção do programa. A direção do programa, a gente vai conversar com ela depois. O que acontece, o tempo é implacável. O tempo é implacável, né, Breler? Você sabe muito bem disso também. Você é um garoto. Posso dar o exemplo no palpite? Posso? Pode. Hulk volta. Volta. Paulinho joga. E o Hulk no Morumbis tem um histórico bom. Aliás, fez um gol de falta no Brasileirão do ano passado no Rafael. No meio da rua. O Galo, em competição de mata-mata contra o São Paulo, tem um histórico bom. Tem mesmo. Olha só, o Gaúcho o Atlético foi oferecer não água para Rogério Ceni. Esse é um lance histórico, hein? O Atlético não perde para o São Paulo desde 2020. Não, quer dizer, desculpa. Exatamente. Não perde desde 2020. São 7 jogos. Todas as competições? 4 vitórias do Atlético e 3 empates. A última vitória do São Paulo foi em 2020, no Morumbis. Eu tenho certeza absoluta. O Diniz era o técnico. E o Atlético era dirigido pelo Sampaoli à época. Tenho certeza absoluta não, é muito O forte. Prato estava lá. O Galo vai fazer gol hoje. O Galo vai fazer gol? Então. Se o Hulk não fizer, Paulinho faz. Agora você vai acertar. Se o Paulinho não fizer, vai acertar. Scarpa faz. Então vai fazer gols. Gols eu já não sei. Bom, vou parar de enrolar. O meu palpite é 2-1 para o São Paulo. Não ganha quanto tempo, São Paulo? Desde 2020, lá se vão 4 anos. Tabu é para ser quebrado.
Isso pro atleticano não foi boa lembrança. Meu palpite é 2-1. Pelo contrário, boa lembrança. Boa lembrança. A lembrança é boa. Deixa eu te falar uma coisa, Eugênio. A mística não gosta dessas coisas muito positivas. Não perde aqui há 15 anos. A mística não perde gosta aqui há de ser 28 lembrado. anos. Tudo bem que nessa daí, 7 jogos é um número respeitável. Às vezes não perde ali há 27 anos. Tem muito isso. Então, Jogaram 2 vezes. Qual é o seu palpite, amigo? Perde há 27 anos, 2 jogos. 1-0 São Paulo. Nossa, mas Quebrou o tabu. Prometeu tanto pra isso? 1-0 magro. Calma que não tem só esse jogo na noite. Você tá meio esquecido, Aurélio. Eugênio Leal, seu palpite para São Paulo e Atlético Mineiro. Estádio do Morumbi, que deve estar frio hoje à noite, hein? Nossa. Meu Deus, aquele vento gelado. Socorro. 2-1 São Paulo. O mesmo palpite Você vai acertar sozinho, Breler. que Abel Neto. Arrebenta. Vai que você vai ver sozinho. Vai, Breler, vai. Ah, mas vocês estão menosprezando o Galo? Não, Jamais. ninguém está menosprezando. Não, senhor. Menosprezando o Galo. Ninguém tá Clube menosprezando. Atlético Mineiro. Sim. Palpitar que o São Paulo vai ganhar, menosprezar o Galo? Até porque não termina hoje, que Fatinha esses são os da palpites Savassi aqui. vai ficar brava com você. Vai, mas ela usa isso a favor do Atlético. Então, peraí. Vocês se esquecem Então fala o seu palpite. que o quero Galão ver. da Massa, 2013, naquela campanha maravilhosa na Libertadores, Virou. venceu o São Paulo no Morumbi. Eu estava no Morumbi. É. Mas Ronaldinho Gaúcho ainda joga? Não. Hulk joga. Diego Tardelli joga? Não. Com Zubeldia são 31 jogos. 18 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Aproveitamento, 66,7%. É o tricolor do Zubeldia que está nas quartas de final da Libertadores. Gols marcados, 44 em 31 jogos. Boa média. Gols sofridos, 22 em 31 jogos. Muito boa média. O Galo de Milito, 36 jogos. 16 vitórias, 12 empates, 8 derrotas. Está classificado para as quartas de final da Libertadores também. 55,6% de aproveitamento. Em 36 jogos, o Galo do Milito fez 57 gols. Excelente média. Em 36 jogos, o Galo do Milito sofreu 44. Aí já não é bom. Precisa melhorar a parte defensiva aí. Professor Milito. Começou arrebentando. Eu lembro os primeiros jogos do Milito, torcedores do Galo, como amigos nossos, Batatinha da Massa, Fátima da Savassi, Felipe da Pampulha. Conselheiro Bertô. Conselheiro Bertô. Conselheiro Bertô é um dos grandes atleticanos que eu conheço. Historiador, não é atleticano, é historiador das coisas do Atlético. O conselheiro Bertô falou pra mim, é um entretenimento puro, eu tô adorando. O que eles falavam? Logo depois da saída do Felipão, primeiros jogos do Milito. Não era entusiasmo? Sim, total. É outro toque de bola, Total. é outro jogo. Realmente estava jogando. Tava mesmo. Mas deu uma queda aí no meio, né? Sim. Mas não pode retomar agora? Não, os dois técnicos tiveram começos incomuns, porque não é normal técnicos chegarem, ainda mais na primeira experiência no futebol brasileiro, emplacarem mais de 10 jogos de invencibilidade. Os dois conseguiram isso e os dois também oscilaram. Só que o Zubeldia soube lidar melhor com essas oscilações e retomar. O Milito ainda precisa recolocar o Galo nos trilhos. A gente tem uma tela aqui para a gente fazer uma comparação aqui entre Luiz Zubeldia e Gabriel Milito. Estilos de Zubeldia e Milito. Eu imagino que quem tem mais conteúdo, ingrediente, não sei a palavra, para analisar é o Eugênio Leal, Capitão América. Eu pensei nele Ele também. acompanha a carreira de Zubeldia e de Milito desde os tempos das cavernas. Desde quando ele jogava. Ele nem era treinador quando você começou a acompanhar, Eugênio, o Milito. Não, o Milito sim. O Zubeldia não, porque o Zubeldia não fica como jogador. Não, o Zubeldia não, o Milito. Milito sim, no Barcelona. Os meus votos vão acompanhar os do Eugênio Leal. Eu também acho Seguir o relator. Não joguem essa responsabilidade em cima Não, de mim, não, Eugênio- porque eu estava olhando ali para esse touch, eu não quero ser parcial em nada não, mas Deveria. vamos a ele. Vamos ver. Ó, depois dessa declaração do Breler, eu vou acabar com o Breler. Não, e o Eugênio... Ele vai ser sempre o primeiro, o Se Breler. tem alguém que gosta de comparação, é o Eugênio Leal. Eu não vejo outra pessoa para falar sobre isso. Você vai ser Jogo com indicado. bola. Breler Pires, que falou que vai seguir o Eugênio, então ele vai começar. Eugênio, sopra aí. Jogo com bola. Luiz Zubeldia ou Gabriel Milito? Não, Tenho certeza que você vai votar no Milito. Não, mas é difícil mesmo, porque o Milito, ele tem uma identidade de jogo estabelecida e é um time que tenta jogar bola. Por mais que a proposta de jogo não esteja funcionando nas últimas semanas, o Milito, naquela sequência de 12 jogos de invencibilidade, o Galo jogou muita bola. Sim. O Galo foi superior, amassava os adversários, mas nesse momento de oscilação,
a gente não pode jogar na lata do lixo uma proposta que é vistosa e legítima do treinador. Só que a do Zubeldia... Também é. E também é agradável. O jogo do São Paulo é intenso. Eu vejo que, bola por bola, o jogo do Galo até me agrada mais pelo que pretende. Então fique à vontade, vote no Milito. Não, mas o do Zubeldia também é mais objetivo. Então, por estar funcionando mais e por uma amostragem maior de tempo, eu vou de Zubeldia. Trouxe bons argumentos, explicou. Rafael Prats. Porque um dos desafios desse touch aí, Abel, é exatamente a gente tentar diferenciar o momento que cada um tem feito. O São Paulo tem jogado melhor que o Atlético. E o que nós vimos, talvez, até agora, do ápice do trabalho de cada um. Acho que o Zubeldia é um trabalho mais constante, mais regular, de resultados melhores, ainda mais a curto prazo. O Milito, a gente viu um começo muito arrasador, de jogos muito bons na Libertadores, jogos muito bons na Copa do Brasil. O time fazia 2, 3 gols, a impressão que pudesse fazer 5 ou 6. Então eu vou me apegar muito ao que eu vi de melhor do Milito até agora. O Zubeldia mais regular, mais constante, mas jogo com bola do Atlético com o Milito me agradou um pouco mais. Se você tiver uma memória passada, antes deles assumirem o São Paulo e o Galo, você pode usar, por exemplo, Zubeldia campeão na LDU. Sim. Como jogo, você pode usar isso aí. Mas você, então, tá 1-1, o Eugênio vai desempatar. Você votou no Zubeldia, não? Não, Milito. Milito, tá 1-1. Diga, Eugênio, o que você pensa? Eu não posso me apegar, respeito o critério do Prates, mas eu não posso me apegar aos momentos, só os melhores momentos. Eu tenho que fazer uma média dos melhores com os piores momentos, para ver o que na média que cada um entrega. Realmente o trabalho do Milito tem muito conceito, né? Tem muitas ideias, só que na prática não tem funcionado. Não adianta você ter a ideia se na prática não funciona. A culpa é dele? Não sei. Sofreu muito no período de desfalques em que faltou profundidade de elenco para o Galo. Eu acho que o Atlético tem uma questão de elenco que é a carência, para o estilo de jogo que ele gosta, carência de jogadores de maior capacidade criativa na faixa dos volantes. Os volantes do Atlético são bons volantes, mas não são jogadores com visão de jogo para encontrar alguns espaços, porque o Atlético gosta muito de ter a posse de bola, ele tem muito a posse de bola, mas se você não tem jogadores ali, porque isso faz o quê? Com que o adversário recue e passe a jogar em bloco baixo. Para furar a marcação de bloco baixo, tem que jogadores que saiam com um passe muito qualificado. E o passe dos jogadores, tanto os zagueiros como os volantes do Atlético, são passes bons, mas não tem o diferencial que é necessário dentro desse tipo de sistema. E quando o Atlético não tem o Hulk, hoje vai ter o Hulk de volta. Espero que desde o início. Mas quando o Atlético não tem o Hulk, falta também esse passe na intermediária de ataque. Então, muitas vezes é um toque de bola, um volume de posse de bola estéril, que não acrescenta nada, não gera nada para o time do Atlético. O Zubeldia, que também gosta de ter a posse de bola, mas é uma posse de bola mais dinâmica, que traz mais resultados para o time. Que ele já sabe que ele não vai depender de um jogador A ou B ter um passe. Ele consegue fazer o time dele girar, essa bola rodar e encontrar situações. Então, por isso, minha volta para o Zubeldia. 1-0 no nosso placar aqui. Segurança defensiva, Rafael Prats. Aí, para mim, é uma diferença maior. Defensivamente, o São Paulo é muito constante, muito consistente para se defender. O Zubeldia já tinha trabalhos em outros momentos com outros jogadores, até jogadores inferiores aos que ele tem no São Paulo. O time defende-se muito bem. O time não é um time de ficar tomando muita finalização para o gol. Os zagueiros não jogam de maneira que eles fiquem expostos. Na LDU também ele já tinha essa virtude. A gente viu nos números na tela, né? Você viu os números defensivos, como são melhores? Até pela maneira do Atlético jogar, e aí é muito, obviamente, do conceito do treinador, que gosta de ficar com a bola, colocar muita gente no campo de ataque. Isso é válido, não tem uma maneira correta ou uma maneira errada, tem de ver o que os jogadores vão responder. Mas defensivamente o São Paulo é um dos bons times da América do Sul. Você jogar com o time no campo de ataque não tem problema nenhum, desde que você impeça o adversário de fazer a transição. Sim. E o Atlético em vários jogos pecou nisso. Tem tido dificuldade. Vou jogar no campo de ataque. Uma vez perdida essa bola, se você não impede que o adversário explore o ataque nas costas da sua defesa, tá ok. Só que tem deixado.
Esse é um problema. Sem contar os gols que toma de bola aérea, de vacilos da defesa, como foi contra o São Lourenço no jogo de ida. Então, por tudo isso, Luiz Zubeldia tem mais consistência defensiva. Já temos os votos, né? Os argumentos dos três também já trouxeram o voto no Zubeldia. Liderança, vou começar com o Eugênio nessa. Isso é difícil. Eu não acho difícil, não. Acho essa mais fácil de todas. É? Zubeldia. Por quê? Porque o Milito me parece... É claro que assim, a liderança é uma coisa que a gente de fora tem mais dificuldade de medir. Muita. Porque a gente não está no dia a dia dentro do vestiário, não está na cabeça dos jogadores para entender qual é a relação dele com o técnico. De forma ele exerce essa liderança junto aos jogadores. Não é entrevista que mostra isso, né, Eugênio? E não é entrevista que mostra isso. Não, não é. Não, eu concordo com o Eugênio, entendo o que o Eugênio está dizendo. Mas porque... a minha percepção... Pode continuar, Abel. Não, desculpa te interromper. Porque a nossa visão é ali do Zubeldia no campo, Zubeldia ativo, Zubeldia briga pelo time, comemora o gol, bababá. O Milito, eu tenho a impressão, por isso que acho que de acordo com o que o Eugênio está falando, parece ser mais quieto, mais calado. Estilos Mas a diferentes. gente não sabe se lá dentro, de repente, ele também tem uma liderança monstro que a gente não vê. Até por Pelo isso... que a gente vê, eu votaria no Zubeldia. Mas até por isso minha opinião é distinta. Mas... A minha também é. Então vai lá. Mas pode seguir, Eugênio. Completa, Eugênio, desculpe. O meu voto é no Zubeldia por isso, porque pelo que a gente vê alguém muito mais ativo, muito mais participativo, muito mais intenso e imagino que tenha reflexo dentro de campo. Do outro lado, é um técnico. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, são estilos diferentes, mas você está perguntando de liderança. A minha percepção, olhando de fora, é que o Zubeldia tem uma liderança maior do que o Milito, que parece um cara mais low profile, como gosta de dizer aqui o Rafael. Apesar que, eu penso como Eugênio, mas às vezes ele exagera. É isso que eu o ia falar. Zubeldia. Eu acho que para esse lado, falou que tudo o Prats agora. e o Breller... Falou tudo. Fala você. Diga. Não, fala você, Prats. Então, é o seguinte, o Zubeldia, porque é uma linha muito tênue, viu, Eugênio? Essa de que, olha, o cidadão, ele é ativo na casa-mata, ele reclama de todo lance, ele fica em cima do auxiliar. Onde fica essa casa? Casa-mata é o banco de reservas. Ah, no banco de reservas. Aí ele é ativo, ele reclama, ele agita o comportamento dele. Só que a cada 3 jogos ele tá fora. A cada 3 jogos, e isso daí, os clubes minimizam isso. Eu acho que isso é diferente de liderança. Sim. Não, mas ele acho que ser isso também tá punido por ele, ficar fora, às ele vezes, não tá cometer liderando. algum excesso de reclamação com a arbitragem, de comportamento ali, isso não diz pra mim em relação à liderança. Mas Liderança tá pra no mim é em pacote relação também. do treinador com o grupo. Sim. Mas tem tudo a ver com liderança, porque como um técnico com esse perfil vai cobrar o Luciano para aquele Maneri, que também é suspenso. Mas eu acho que a intenção dele é justamente injetar ânimo e fazer com que seus Melhor jogadores que eu fique fora do que o tenham jogador. mais atitude em campo. Ânimo é diferente de descontrole. O Luciano não depende do Zubeldia para ter esse comportamento dele. Nunca dependeu. Mas alguém Estou gostando desse debate. Alguém precisa repreender. E no caso do Abel Ferreira no Palmeiras, o único reparo que eu tenho a ele, né, durante essa passagem vitoriosa no futebol brasileiro, é justamente sobre o aspecto de liderança. Que ele pode segurar mais esse ímpeto. E aí, como o Prats fala... Eu não tenho dúvida que ele tem liderança sobre o elenco dele, muito grande. Eu também não. Isso Mas também não tenho. liderança também é sobre influência positiva que se tem sobre o grupo. Em alguns momentos... Dar o exemplo? Essa energia, esse vigor do Abel... Nos dois casos, essa energia, esse vigor... É que a gente está passando para o Palmeiras aqui, que é uma outra história. Você não vê o time do Palmeiras dentro de campo ter a altitude que o Abel tem do lado de fora. Em alguns momentos teve. As expulsões em mata-matas. Aquele tipo de atitude, não. A expulsão acontece por uma situação de jogo. Mas ele ali, eu entendo como uma estratégia... Ele foi contra o Galo que teve. Atrair para ele toda essa atenção da arbitragem, para ele e para os seus auxiliares no banco, toda a atenção da arbitragem e aliviar os jogadores do excesso de reclamações para que os jogadores não tenham que se expor a ser expulsos por esse tipo de situação. Para mim, essa é uma estratégia, é uma coisa pensada. Porque se ele sair do banco, tem uma perda, mas não é tão grande como um jogador ser expulso dentro de campo. Mas muitas vezes... Agora, o Zubeldia, a relação dele com o jogador, para mim, é diferente da relação com o árbitro. Acho que a atitude dele à beira do campo, né? À beira do campo. É uma atitude de transmitir energia para o seu time. Às vezes ele se excede um pouco na relação com a arbitragem e é punido por isso. Mas ao de qualquer forma, se transfere também esse tipo de energia que não é positiva. Eu acho que tanto no Palmeiras como no São Paulo é possível separar isso.
Então, Debate muito bom. eu vou de Ele Milito. quer encerrar o assunto. Não quero encerrar, continua. É uma questão de preferência mesmo. Eu vou de Milito porque eu prefiro esse perfil mais tranquilo. do Liderança treinador. tranquila, como o Carlo Ancelotti. Exato. Apaziguador. E até para o Maestro Tabárez, no Uruguai, era um cara com esse perfil que é justamente no momento de crise, o técnico consegue contornar de forma menos traumática para o grupo. E até o Milito, nesse momento de oscilação do Galo, nunca expôs ninguém, sempre ali tentando explicar de maneira técnica as derrotas, o processo do time. Então me agrada mais esse perfil um pouco mais comedido. E o Prats? Assino o que o Breler falou. Perfeito. Trouxeram bons argumentos todos. Nessa eu votaria com o Eugênio, mas eu entendi também os argumentos que amigos trouxeram. Mata-mata, Rafael Prats, Luiz Ubeldia ou Gabriel Milito? Aí eu Aí acho você vai falar, depende do que acontecer agora, né? Não, mas esse jogo tem um peso, claro. Aí eu acho que vai falar muito sobre o histórico de cada um. O trabalho que cada um fez em situações diferentes, com jogadores diferentes, né? Com circunstâncias diferentes. Mas eu vou ter como critério a segurança defensiva, o fato do time sofrer poucos gols, talvez correr menos riscos quando perde a bola, principalmente, quando é atacado. Zubeldia. Breler? Zubeldia, campeão da Sul-Americana pela LDU, um cara que tem demonstrado também esse perfil de chegada em competição de mata-mata. E Eugênio? Vai na mesma. Respondido, né? É porque, assim, mata-mata, o que é exatamente o desempenho em mata-mata, o Milito não tem um grande desempenho na carreira dele em mata-mata. O Zubeldia foi campeão ano passado de uma competição que é, né, majoritariamente no 1 contra 1 ali. Então, agora, na atual temporada, não dá pra gente medir muito. Vamos ver a partir de agora, né? Os dois na Copa do Brasil, os dois na Libertadores. Tem a Libertadores que o São Paulo e o Atlético avançaram, né? O Atlético até com mais dificuldade contra o São Lourenço do que o São Paulo contra o Nacional. Tem mais itens, ó. Tem mais. Substituições, Eugênio Leal. Não explica muito, Eugênio, senão vai estourar o tempo aí, Eugênio. Deixa o Eugênio falar. Desculpa. Milito. Por quê? Por quê? Não pode explicar muito. Não, agora você explica. Aí, Prats, o que você fez? Explique, Eugênio. Não, explique, Eugênio. Não complica, Eugênio. Esse é muito de jogo a jogo. Essa é muito difícil. Talvez seja mais tem difícil jogos de em todos. que uns acertam mais. Isso. Às vezes você faz a substituição com a intenção que parece correta e no jogo ali, aquele atleta que você colocou não consegue desempenhar dentro do que você imaginava. É muito parelho ali. Como eu votei em todas até agora dos meus dias, eu vou votar no Milito para equilibrar. Essa é difícil mesmo. Muito difícil essa. Diga, Prats. Muito difícil. Eu vou no Milito também, mas assim... Talvez essa e liderança sejam as mais assim difíceis, né? Porque tem muita coisa subjetiva aí. Mas eu vou falar do Milito, pela necessidade que o Milito teve no Atlético, pela perda que ele teve durante algumas rodadas, isso teve uma influência grande no desempenho do time, a queda técnica do time foi grande, a queda coletiva do time foi grande, e acho que ele precisou, talvez, usar alguns jogadores que ele não contava, ou não precisava usar quando ele chega, quando ele imaginava o grupo que ele tinha à disposição. Então, Milito. Breler? Eu vou de Zubeldia porque o Milito no Galo, às vezes, tem... Eu vejo que há problemas maiores que o trabalho dele, principalmente em relação à montagem do elenco. Mas em alguns jogos também ele pecou em substituições, sofreu ali para achar um jogador, principalmente para substituir o Hulk, até para dosar um pouco o ritmo. Coitado do Milito. Não, Como que ele vai achar nesse elenco do Atlético alguém para substituir o Hulk à altura? Não, mas Não só no elenco do Atlético, não é difícil. Exato, é um movimento complicado, mas até pensando também no que o Atlético tem, e não é um elenco ruim, em alguns jogos, coisa muito pontual, ele poderia ter feito melhor. Bom, deu um Milito aqui, né? 2-1. Uso da base, Breler. Então, os dois têm usado a base. O Milito... E os dois têm histórico de usar a base, Sim. né, Breler? Sejamos justos, né? O Milito no Argentinos Júnior fez muito isso, cansou de fazer. E o é um clube formador, O Fausto principalmente. Vera surge justamente Isso. pelo E fato do o Milito Zubeldia ter também fez apostado. muito no Equador. São dois... Pode usar a passagem do trabalho dele no Argentino Júnior também, não tem problema. Não, mas são dois técnicos que usam bastante a base. Até o Milito tem demonstrado boa vontade com o Alisson, com o Cadu, o Rômulo, jogadores que saíram da base do Galo, mesmo nesse elenco que teve reforços caros. Mas do lado do Zubeldia também não dá para a gente questionar o fato dele dar o espaço gradual a esses jogadores. E aí o William Gomes, fez o gol, já está pronto para ser titular. Não vejo dessa forma.
Então, talvez pelo histórico, e aí o histórico do Milito no Argentino Júnior conta muito, eu vou de Milito. E o Prats? Eu vou de Zubeldia. A gente tem de lembrar que são 2 elencos com jogadores muito prontos, né? Então, às vezes há uma reclamação, uma contestação do torcedor. Eles não usam muito a base, Mas quando você monta elencos como o São Paulo montou, como o Atlético montou, a base vai ser menos utilizada. Muito jogador Entre um jogador consagrado, claro, pronto, tarimbado, um jogador de 18 anos, você vai no jogador consagrado, não eles. Todos vão. É mais seguro, Não sei que apareça um Hendrick. Até porque foi feito um investimento Exatamente. para isso, né? Não, e assim, claro que há exceções para confirmar a regra, mas o jovem, muitas vezes, quando ele chega ao profissional, é quase que um outro esporte que ele vai jogar. Né? E, às vezes, você tem que falar mais vezes, o jogador que é mais experiente, mais pronto, se fala uma vez, ele já entende. Né? Então eu vou no Zubeldia pelo histórico dele antes, muito mais do que pelo trabalho no São Paulo propriamente. Milito. Milito, Zubeldia e Eugênio? Milito, os dois têm usado pouco a base, mas o Milito tem usado um pouco mais no futebol brasileiro nesse ano. E, historicamente, o trabalho dele no Argentino Júnior foi muito em cima da base, então vou ficar com ele nesse item. E gestão de grupo, Eugênio? Quase liderança essa, hein? Eu pensei também. Quase liderança. É muito parecido, né? Mas aí difere aquela Aí parte difere. que você estava tocando. Aí esquece cartão. Aí realmente não conta. O aspecto disciplinar. A gestão do grupo tem a ver também com como você usar o elenco, as peças que Sim, você tem. é minutagem. Como né? você lidar também com estrelas. Acho que nenhum dos dois tem esse tipo de problema, né? Ou tem? Não, tem sido... Tem estrela que traga problema. Assim, Eu o acho Hulk que não é um cara eu vou ficar com o Zubeldia por uma coisa muito simples, direta. Então vai. Que para mim foi uma das coisas mais certas que ele fez no São Paulo e que resolveu internamente o problema do grupo. Ele falou assim, quando ele chegou, eu sou um treinador, tenho que tomar decisões, quando perguntado sobre Rames Rodrigues. Toma a decisão correta. E nisso ele ganhou o grupo. Zubeldia. Eu assino. Bom exemplo. Assinei. E mais do que isso, convenceu, Eugênio. os jogadores do São Paulo sempre falam, sempre o elogiam muito, sempre mostram que estão muito satisfeitos com a forma de trabalhar e menos no aspecto comportamental, porque todo técnico ali vai gerar alguma insatisfação por barrar ou por deixar algum jogador de Quem não fora. joga nunca está feliz, né, Exato. Breno? É natural. Mas, por outro lado, os jogadores elogiam a maneira de trabalhar do Zubeldia, essa energia, os treinos dele. Então, por tudo isso, eu vou de Zubeldia. Todo mundo votou, né? Zubeldia. Só falta faz mais com menos. Essa daí é uma encruzilhada. Faz mais com menos. Os dois Achou têm engraçado essa? Os dois têm muita... Acho que tem que pesar Nenhum desfalque, deles pode talvez, reclamar pesar quem de teve ter mais pouco. desfalque por mais tempo, né? Mas o Zubeldia acaba fazendo mais com menos, porque mesmo num período em que ele perdeu os dois principais jogadores do meio, Pablo Maia e Alisson, São Paulo continua rendendo, a forma de jogar se mantém. Então, por tudo isso, e aí mais do que a capacidade... O Nestor também, ele pegou um tempo que o Nestor estava fora. Sim. Mas Pegou? O Nestor volta e não consegue voltar a ser titular porque o Milito já tinha estabelecido os jogadores de frente. Mas com esses desfalques pesados no meio-campo e manter o São Paulo nessa toada, se classificando na Libertadores, na Copa do Brasil, eu vejo que é um trabalho exemplar nesse aspecto. O seu argumento é interessante, mas também falar faz mais com menos que perdeu o Pablo Maia e o Alisson. Só que aí o cara tem o Luiz Gustavo. O Marcos Antônio... Aí não é com menos, né? Mas você tem razão. O Bobadilha está um nível abaixo desses caras e começa a render também. Verdade. Zubeldia também. Ferreirinha. Acompanho. Apesar que não que eu acho Ferreirinha ruim, sempre gostei. Não, muito pelo contrário, sempre gostou. Sempre gostei, só que no Grêmio ele não era usado da forma que é usado no São Paulo, imagino. Com mais moral, com mais segurança para jogar. Diga, Eugênio. É muito difícil escolher isso, mas eu vou acompanhar os companheiros. Pelos exemplos citados, eles me convenceram também. O Breno está muito bem. O Milito, vamos ser justos, sofreu muito com baixas por lesão, por desgaste. Com menos ele não fez mais. Houve jogos em que ele teve Convocação 5 de jogadores seleção. no banco de Exato. reservas. Durante a Copa América, Claro. o Atlético baixou de rendimento. Então, por talvez causa disso. até por ter um estilo de jogo mais ortodoxo, assim, não vou abrir mão do meu jeito de jogar. E aí, quando não tem aqueles jogadores, o time talvez precisasse de alguém que soubesse improvisar melhor. E o Zubeldia mostrou que conseguiu fazer isso no São Paulo e ele não conseguiu fazer no Atlético. Então, vou seguir esse caminho aí. Então está aqui agora completo. Agora é o print. Completa a nossa votação. Os estilos de Zubeldia e Milito que se enfrentam hoje no estádio do Morumbi.
Adeus o Beldia no jogo com bola, segurança defensiva e no mata-mata, Milito liderança, substituições e também no uso da base. Gestão de grupo e faz mais ou menos Luiz Zubeldia. Prováveis escalações de São Paulo. Já deixa aí o seu palpite, o seu placar para a partida de logo mais São Paulo contra o Atlético Mineiro. Lembrando, partida ainda confirmada pela CBF. Ontem nós tivemos o falecimento do jogador do Nacional, Juan Esquerdo, e a partida ainda está confirmada, mas já há rumores de um possível adiamento da partida de hoje. Comenta aí o seu palpite para o jogo de hoje e assim... Cara, sinceramente, sendo bem sincero pra vocês, eu acho que o São Paulo é bem favorito pro time contra o Atlético. O time do Atlético, eu tava assistindo alguns jogos, eu assisti os últimos 2 jogos, desde quando saiu o sorteio, eu assisti Atlético e Nacional e Atlético e Fluminense. O time do Atlético é um time muito espaçado, às vezes... Falar que é um time mal treinado, eu acho que é desrespeitar muito o trabalho do Milito, mas é um time muito descompactado, vamos dizer assim. Do meio pra frente, é um time que trabalha muito bem a bola, que gera oportunidades, principalmente com o Scarpa, mas do meio pra trás é um time extremamente espaçado. O jogo contra o São Lourenço botou bola na trave, saiu bola cara a cara com o goleiro e tipo... O São Lourenço estava jogando praticamente no contra-ataque, mas toda vez que o São Lourenço tentava sair, encontrava espaços. Não tinha dificuldades de criar oportunidades contra o Atlético jogando em casa. O jogo contra o Fluminense, assim, o Atlético chutou 900 bolas no gol, mas não teve chances claríssimas de fazer gol. O Fluminense chegou 3 vezes, fez 2 gols. Então isso mostra uma fragilidade defensiva muito grande do time do Atlético. E se é uma coisa que o São Paulo de hoje é diferente do São Paulo dos últimos anos, o São Paulo de hoje é extremamente letal. Se você der espaço, se você der oportunidades para Lucas, para Rato, para o próprio Caleri flutuar e fazer jogadas, você vai ser punido. Então, hoje eu vejo o São Paulo bem favorito para a partida de hoje. Para esse primeiro confronto. Hoje, sinceramente, tem muita gente que acha que vai ser um confronto equilibrado. Eu acho que pode até ser, mas o jogo de hoje vai ser um jogo muito parecido com o que foi contra o Nacional. O São Paulo vai ter dificuldades até abrir o placar. Depois que o São Paulo abrir o placar, para mim o São Paulo assim, vai abrir a porteira. Se o São Paulo fizer um gol ainda no primeiro tempo, eu acho que vai fazer 2, 3. Se o São Paulo fizer um gol só no segundo tempo, consegue fazer mais um. Eu acho que hoje o resultado mínimo para o São Paulo é um 2-0. E aqui com todo respeito ao time do Atlético, mas o time do Atlético está longe de ser um time encaixado. É um time que tem qualidades, mas que o Milito não está conseguindo fazer esse time jogar. Não adianta o torcedor, mas o Atlético isso. Cara, o time do Atlético é um time extremamente inconstante. É um time que às vezes joga muito bem e no mesmo jogo joga muito mal e muito espaçado e tem erro e tem espaços demais. Cara, o Lucas, sem espaço, ele já destrói uma partida. Imagina o Lucas com espaço. E o time do Atlético é um time que gera muito espaço. Num campo bom como o do Morumbi, o São Paulo vai ter dificuldades para jogar lá no pasto da MRV. Mas no Morumbi, o São Paulo tem tudo para fazer um grande resultado e já encaminhar a classificação. Eu não vejo o São Paulo ganhando de 2-0 aqui e perdendo de 2-0 lá. Esse é um cenário que, sinceramente, eu não enxergo. São Paulo, para mim, hoje, apesar que muitas pessoas discordam, eu acho o São Paulo hoje bem favorito por nível de atuação, por segurança do time. O time do São Paulo é um time muito mais seguro, é um time mais confiável, oscila muito pouco, independente de quem esteja em campo. É um time que consegue manter um nível de atuação e é um time mais encaixado, um time mais compacto, um time que defende de forma organizada, que ataca de forma organizada. Então, sinceramente, hoje eu vejo o São Paulo bem favorito para a partida. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tem muito vídeo ainda sobre o jogo de hoje, tem pós-jogo, tem muita coisa. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!